Me que é família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, filhos de José Eduardo dos Santos, aceitam funeral em Angola, mas só depois das eleições. Tunda Mungila, quando os vivos dependem do morto. Tudo isso muito bem, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mas ninguém. Família, segundo escreve aqui o site, né, e a Clube Capa, é isto mesmo. Filhos de José Eduardo dos Santos aceitam funeral em Angola, mas só depois, né, mas só após as eleições. Estão a entender? A novela continua. Família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta patriota angolano, por favor, mano, se inscreva no canal, que é muito importante. Queremos bater 100 mil inscritos antes do final do ano, então quero contar com vocês, ok? Então, sem mais blá blá, vamos aqui para a notícia. Olha, os filhos mais velhos do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, comprometeram-se esta terça-feira a colaborar na realização de um funeral nacional, mas após as eleições de 24 de agosto, pedem um mausoléu para acolher os restos mortais de José Eduardo dos Santos. Numa carta a que a Lusa teve acesso e subscrita por 5 dos seus descendentes, Isabel dos Santos, José Filomenos Uzeno, Welwicha dos Santos, Joés e José Eduardo Paulino, o Corendu, os filhos antigos do presidente da República, expressaram profunda gratidão ao povo de Angola e a todos os que partilham a sua tristeza, pedindo respeito pelo luto. Os mesmos foram e disseram, abre aspas, seja qual for o resultado das próximas eleições, no futuro, nós, a família, junto das instituições e do presidente eleito, colaboramos na união da nação e organizar com o tempo necessário as condições para a homenagem e o funeral nacional do pai da nação, o nosso pai, de nome Engenheiro José Eduardo Santos, para que um dia este, em dignidade e respeito, descanse em paz na terra dos seus antepassados, prometem os filhos mais velhos na carta. Os mesmos foram ainda acrescentaram, nós, os filhos do Engenheiro José Eduardo Santos, apelamos a todos a respeitarem os nossos costumes, os nossos valores ancestrais e as nossas crenças religiosas. O nosso pai tem esse direito e ninguém pode contestar. Apelam, salientando que, na tradição africana, o tempo de luto é um tempo de reflexão e reconciliação. A família de José Eduardo Santos, que faleceu no passado dia 8 de julho em Barcelona, e o governo angolano estão envolvidos numa disputa judicial quanto à entrega da transladação do corpo do ex-chefe de Estado, que tem 8 filhos de 5 mulheres. De um lado estão os 5 irmãos mais velhos que, na carta, rejeitam celebrar as exéquias fúnebres das eleições em Angola, onde correm processos judiciais contra Isabel dos Santos. Do outro está a viúva, a mãe de 3 outros filhos de José Eduardo dos Santos, que é Ana Paula dos Santos, que estava afastada do marido há alguns anos, ressurgindo ao seu lado nos últimos meses. Ana Paula dos Santos foi a interlocutora do governo angolano quando o marido se encontrava internado na clínica de Barcelona, onde acabou por falecer, e é apoiada pelo governo angolano, que pretende fazer um funeral de Estado em Luanda, mas viu chegar ao fim de 7 dias que decretou para o luto nacional sem a presença do corpo no velório, estando dependente da decisão dos tribunais espanhóis. Fonte clubecapa.net, família. É basicamente isso. Agora, face a isso, a Luzia Muniz foi e escreveu isso, né? Tunda Mungila, quando os vivos dependem do morto, né? O anúncio da morte do presidente Eduardo Santos desencadeou em várias partes de Angola, com destaque para Luanda, manifestações espontâneas de tristeza e de protesto contra a atual governação de João Lourenço. Fonte Novo Jornal por Luzia Muniz. Vamos ouvir aqui a matéria completa, que ela seguir. Manifestações que, sem eco nos media públicos nem respaldo de forças políticas, serviram para provar que é desinteligente manter a captura dos media nacionais em plena era do digital, onde as redes sociais ocupam lugar cimeiro na necessidade e desejo de informar e estar informado. Ao repetirem a narrativa de José dos Santos, segundo a qual a morte do seu pai fora precipitada por uma espécie de eixo do mal que inclui o presidente João Lourenço, os manifestantes demonstraram que essa captura não atinge os objetivos pretendidos, a manipulação e a absorção crítica da narrativa única do poder pela opinião pública nacional. Se, na capital, Luanda, onde reside mais de 30% da população, centenas de pessoas se manifestaram em diferentes locais,
num país em que se reprime violenta, ou mesmo mortalmente qualquer manifestação anti-poder, então esses protestos têm um importante significado político. Essas manifestações acabaram por dar suporte e legitimidade política às filhas de José Eduardo dos Santos, Txizé e Isabel, nas suas exigências, no âmbito das negociações sobre o local e as condições dos funerais do falecido presidente. Apesar da lição dada pelos populares que se manifestaram espontaneamente, o poder em Angola, numa atitude típica do início do século passado, persiste em boicotar o acesso aos media públicos de Txizé e os seus irmãos que se opõem à trasladação, para já, do corpo de Gs, contribuindo, desta forma, para o extremar de posições. A tribo política de Lourenço não consegue ler os sinais transmitidos pelos angolanos que denunciaram, nas redes sociais e órgãos de comunicação social portugueses, o comportamento dos media nacionais que, quando o estado de saúde do presidente emérito do MPLA se agravou de forma irreversível, se remeteram ao silêncio. Estando em desvantagem, porque tem de se sujeitar a negociar com as suas inimigas, João Lourenço, em vez de se concentrar no essencial que era procurar formas para rapidamente levar o corpo, de Barcelona para Luanda, entrou por um atalho infantil, preocupando-se com uma questão secundária, que era ser o primeiro a dar notícia, antes mesmo de as próprias filhas saberem, como revelou Txizé dos Santos. Com isso, o chefe de Estado angolano mostrou que teve dificuldades em perceber que por Barcelona passa também o seu futuro, sobrevivência, político, consequentemente o futuro do MPLA e, naturalmente, de Angola. O ainda presidente que Txizé e Isabel dos Santos, que pouco ou nada terão a perder, estão a negociar politicamente não só a sua liberdade e relação com o país político, mas também a narrativa sobre o legado do seu pai. Sendo desde já impossível obter qualquer vitória com a morte e os restos mortais de José Eduardo dos Santos, ao atual chefe de Estado angolano e aos que o rodeiam resta apenas encontrar uma saída com menos desgaste e com menores custos políticos. Ou seja, escolher um mal menor para si e sua entourage. Para tal, são necessários sinais de distensão, de boa mocima, porque, como tem demonstrado de várias formas, precisa desesperadamente do corpo de José Eduardo dos Santos para apagar a imagem de político incapaz que este processo trouxe. Sinais simples, como, por exemplo, acabar com a diabolização que os capturados media, TPA, TV Zimbo, RNA fazem dos filhos de José Eduardo dos Santos e autorizar que esses órgãos transmitam as posições desses filhos, a maioria, que se recusam a enviar o corpo para Luanda para que João Lourenço realize o funeral. Outra medida no sentido da distinção e humanista seria permitir ao Zeno dos Santos juntar-se à sua família em Barcelona, antes tarde do que nunca, libertando-o da condição de refém que pode ser usado como moeda de troca ou para eventual chantagem. Para isso, só precisava de pensar que o seu lugar na história pode estar indexado ao cadáver de Gs. Que ironia! A existência e o arrastar dessas negociações com processos judiciais de permeio, atingindo Ana Paula dos Santos se conseguir, sequestrar, hipótese menos provável, o corpo contra a vontade da maioria dos filhos, mas com a ajuda de Ana Paula dos Santos e com isso realizar funerais de Estado antes das eleições, sem a presença desses filhos, cavará ainda mais o fosso entre a sua liderança e a poderosa ala eduardista do MPLA, aliada à parte da sociedade angolana. E surgiria na campanha como um político desrespeitador de leis, e de normas e práticas costumeiras, para quem vale tudo para atingir os seus fins, além de criar outros conflitos judiciais internacionais que, a médio prazo, lhe custariam o poder. Se aceitar as condições propostas por Isabel dos Santos, que defende o envio do corpo para Angola só depois das eleições,
A longa permanência do cadáver de Geza em Espanha seria uma assombração nas suas ações políticas, e a campanha eleitoral correria o risco de se transformar em monotemática: a morte de José Eduardo dos Santos. Neste cenário, nenhuma outra mensagem passaria e o local onde a política e o futuro do país se decide continuaria a ser Barcelona. E Isabel e José dos Santos teriam nas mãos muito poder político, inclusive sobre o próprio desfecho eleitoral. Se Gés ficar sepultado em Barcelona até João Lourenço sair do poder, como defende publicamente José dos Santos, pior dos cenários, Lourenço não sobrevive, terá de enfrentar uma rebelião no seu partido com consequências fáceis de adivinhar: o seu afastamento ou enfraquecimento político ou a sua transformação em vegetal político. Em qualquer dos cenários, João Lourenço terá de fazer concessões às mais mediáticas filhas do defunto que, certamente, passariam pelo fim da perseguição política e jurídica e, provavelmente, por uma anistia que apressadamente José recusou. Restando, neste caso, anular todos os processos contra os filhos de Gés e reconhecer que foi tudo uma falha ou engano, ridicularizando e descredibilizando por completo o presidente e todo o seu mandato que esteve centrado no combate à herança de José Eduardo dos Santos e Filhos. Neste contexto difícil, ao despachar o Procurador-Geral da República para negociar com Isabel dos Santos a anistia em troca da cedência do corpo do pai, João Lourenço deu a machadada final à farsa por si montada do combate à corrupção como eixo principal da sua governação. E deu razão ao Tribunal Constitucional espanhol que, em acordo do ano passado, sentenciou que a Procuradoria-Geral da República de Angola recebe instruções diretas do Presidente da República, não no âmbito da representação do Estado pelo Procurador-Geral da República, ou seja, no exercício da ação penal. Perante isso, como antevia, na semana passada, em editorial, o diretor deste jornal, Armindo Laureano, é tempo de perguntar: e agora, João? Vai manter essa aberração de fazer velório, óbito ou outras cerimónias fúnebres sem o corpo de José Eduardo dos Santos e sem a participação da sua família? Tem condições para uma campanha eleitoral monotemática, centrada na morte e na ausência do corpo do homem que liderou o país durante 38 anos? Com o MPLA em guerra civil e sem força anímica, com o fantasma de Gés a pairar em todo o lado e com os olhos postos em Barcelona, a nova e provisória capital política de Angola, que campanha fará? Conseguirá evitar que a morte de Zé o transforme no cadáver? Família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem os vídeos, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família neta, a família ainda continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria as vossas opiniões, que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você mais.